Boa noite a todos. Vamos fazer a nossa preparação espiritual, fazendo a leitura em tarefa espírita do livro Seara dos Médiuns, baseado na questão número 30 de O Livro dos Médiuns. Abraçando na doutrina espírita o clima da própria fé, lembra-te de Jesus à frente do povo a que se propunha servir. Não se localiza o Divino Mestre em tribuna garantida por assessores plenamente identificados com seus princípios. Ele é alguém que caminha diante da multidão. Chama açoitada pela ventania das circunstâncias adversas. Árvore sublime batida pelas varas da exigência incessante. Ninguém o vê rodeado de colaboradores completos, mas de problemas a resolver. E renteando com os doentes e aflitos que lhe solicitam apoio, todas as personalidades que lhe cruzam a senda representam atitudes diversas, reclamando-lhe paciência. João Batista duvida. Natanael questiona, Nicodemos indaga, Zaqueu observa, Caifás conspira, Judas deserta, Pedro nega, Pilatos finge, Antipas escarnece, Tomé desconfia. Apesar de tudo, ele passa sozinho e imperturbável, como sendo o amor não amado, ensinando e ajudando sempre. Assim também, na instituição em que transitas, encontrarás em quase todos os companheiros oportunidades de aprender ou de auxiliar. A cada passo, encontrarás os que te pedem amparo, os que te rogam auxílio, os que te suplicam consolo, os que esperam entendimento. Não te faltarão, contudo, igualmente, os que te desafiam à calma, os que te zombem das ideias, os que te complicam as horas, os que te criam dificuldades, os que te ferem o coração. Entretanto, se conheces o caminho exato, é preciso ajude aos que te transviam. Se te equilibras, é preciso socorras os que se perturbam. Se te mantens firme, é preciso sustentar os que caem. E se já entesouraste leve migalha de luz, é preciso auxilies os que se debatem nas trevas. Desse modo, não te faças distraído quanto à orientação que nos é comum, porquanto o espírita verdadeiro diante do mal é invariavelmente chamado a fazer o bem. Oremos a Jesus, nosso irmão maior. E em seu nome, Mestre amado, queremos buscar o regaço divino, para no regaço do nosso Pai sentirmos verdadeiramente que somos filhos de Deus, herdeiros de todas as benesses, que todos temos impregnados a marca da divindade. E em reconhecendo filhos de Deus, reconhecemos também irmãos de todos aqueles com os quais convivemos experiências, às vezes difíceis, outras mais fáceis, outras mais confortáveis. Mas em todos os nossos relacionamentos, precisamos alcançar a fraternidade. Ampare-nos, Pai, todos os dias, a buscarmos o amor, o equilíbrio, a paz. Que o nosso estudo de hoje, mais uma vez,
possa se transcorrer em equilíbrio, em amor e, sobretudo, em aprendizado. Aprendizado para que possamos ser criaturas melhores. Abençoe-nos sempre, que assim seja. Boa noite, gente, quem eu ainda não vi, né? Nós vamos então entrar agora no programa do COEM, né? Da apostila do COEM, aquela que eu havia dito a semana passada. Então nós vamos estudar a unidade teórica 1, quem tem a apostila deve ter dado uma olhada. Nós vamos estudar o Espírito. Vamos começando, senão não vai dar tempo. O grupo 1, gente, estudou origem e natureza dos espíritos. Eles estudaram no Livro dos Espíritos, certo? Quem que é o grupo 1, gente? Bom, a gente estudou origem dos espíritos, né? Da pergunta 76 até 83. O pessoal ficou meio com vergonha, mas a gente tinha combinado de vir todo mundo aqui na frente, né? Mas o pessoal ficou com vergonha. Aí veio. Aí eles perguntam. Nossa, veio todo mundo. Aí eles perguntam: que definição se pode dar dos espíritos? Que definição se pode dar dos espíritos? Aí a resposta é: os espíritos são seres inteligentes da criação e povoam um universo fora do mundo material. São obras de Deus, foram criados por Ele. Tiveram o princípio em Deus, que os cria ininterruptamente. Jamais Deus deixou de criá-los. O espírito é a obra de Deus, certo? Ele é como se fosse é a criação mesmo, né? Como se fosse um filho, como se fosse uma obra de arte do artista, tudo mais. Aí uma próxima pergunta: é certo dizer que os espíritos são imateriais? Eles explicam que nos faltam vocabulário para defini-lo, entendeu? Nós chamamos de imaterial porque difere de tudo o que conhecemos. Pode um cego de nascença definir a luz? Não tem jeito, né? Só podemos definir por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço de imaginação. E por fim, uma outra pergunta: os espíritos têm fim? Há muitas coisas que não compreendeis, pois têm limitada inteligência. O filho não compreende tudo que a seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo que o sábio aprende. Dizemos que a existência não tem fim. É tudo que podemos dizer por agora. Isso aí. Tá bom? Quer falar aí? Alguém quer perguntar? Obrigada, grupo 1. Muito bom. Então a gente percebe, né, gente? O espírito, a gente já tem estudado, né, os fundamentos. Espírito, criação de Deus, né? Deus, espírito e matéria. Então, o espírito não é matéria. A gente não sabe explicar o que seja, mas a gente sabe que ele não é matéria. E a gente sabe que ele não terá fim, né? A existência, a gente não sabe qual que é o fim. Ele foi criado simples e ignorante, a gente sabe que ele será perfeito. Mas quando, que jeito, de que maneira, a gente não sabe. E ele sendo perfeito, o que acontece com ele? Né? Também não temos essa resposta ainda. Então, que isso fique muito fixo na nossa cabeça. Os espíritos são a criação de Deus. Né? Ele não tem fim, ele é infinito. E ele não é matéria. Isso que é o principal da gente guardar. Certo? O grupo 2 também estudou origem e natureza dos espíritos. Ele estudou a mesma coisa, né, gente? Vamos ver o que é que tem para vocês falar. O grupo 2, o Livro dos Espíritos, 76,
ao 83. Às vezes a gente põe o mesmo grupo para estudar, é porque tem muita gente, a gente não consegue fazer grupo grande, certo? Mas você quer resumir, acrescentar alguma coisa? Não, é a mesma coisa. A gente só... Você quer falar aqui? A gente só colocou que nós não somos seres evoluídos o suficiente para entender todas as respostas, tudo que a gente teria que entender da criação dos espíritos, né? E tem uma questão que a gente leu, que o espírito é uma matéria quintessenciada, muito sutil, que a gente não consegue perceber ainda. A gente não entende. Então, acho que, além do que eles falaram, foi só isso. Certo. Então, a gente percebe, né, de novo, reforçando, que o espírito não é matéria, é alguma coisa quintessenciada, que a gente não compreende muito bem ainda, a gente não entende. É lógico que nós estamos falando do espírito encarnado na Terra, porque a gente sabe que quanto mais uma criatura evolui, mais o espírito se desmaterializa, não o espírito. A parte perispiritual dele vai se desmaterializando, e o seu pensamento... o seu sentimento vai se depurando, as suas energias vão se depurando. Então, por isso que a gente não sabe muito bem dizer o que é esse espírito, é a criação de Deus. Mas de que é feito, de que é composto, a composição química, a gente não tem a mínima ideia, certo? O grupo 3 estudou forma e ubiquidade dos espíritos. Estudou no livro dos espíritos também, o item 88 a 92. Quem é o grupo 3? Eu faço tá. Nosso grupo foi uma continuidade, acho que a gente acabou não repetindo muita coisa dos outros, não. Da 88 a 92. A 88 questionava sobre a definição da forma desse espírito e a nossa capacidade de compreensão disso. Então, a gente colocou aqui que existe, sim, uma forma definida, mas que entre nós encarnados, nós não temos um... Bom, eu vou ler a resposta, desculpa. Há uma forma definida entre os espíritos desencarnados, mas entre nós encarnados, há uma forma diferente dependendo do grau de evolução, tanto daquele que vê, quanto daquele que se projeta, né? Então, nossa percepção desses espíritos, elas vão de uma coloração escura a uma coloração brilhante, também dependendo do grau tanto nosso, que enxergamos, quanto desses que se apresentam, né? Continuando nisso... A questão se ele... Na 89. Se ele... Se os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço. Léo. Certo. Então, aqui a gente colocou que o espírito ele não pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, mas através do pensamento ele pode se projetar. Né? Então, você consegue vê-lo, mas ele não está dividido em vários lugares, né? Ele está se projetando. A questão 90... O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa, ou é subitamente transportado ao lugar onde quer ir? Certo. Bom, em relação a isso, a distância e o tempo para os espíritos, elas são indiferentes. Então, ele pode ter consciência dessa distância, se ele quiser, assim como ele pode deixar essa questão de lado. Assim, é indiferente para ele. 91. A matéria opõe obstáculo aos espíritos? Bom, em relação a isso, a matéria ela não é obstáculo nenhum para nenhum espírito, a não ser aqueles que têm um grau de evolução mais baixo, que não conseguem, não tem o conhecimento disso. Então, eles não conseguem passar, mas só por falta de conhecimento. Tem os espíritos o dom da ubiquidade?
Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Bom, isso que a gente tinha colocado já na outra, mas o espírito, então, ele não se divide, mas sim a sua energia que se dissipa. Então, ele se projeta através dessa energia e é onde a gente pode ver, perceber essa presença, às vezes, em diversos lugares. Tem um exemplo do Sol na questão, que o Sol ele é um Sol, ele não se divide, mas a energia dele é suficiente para estar em vários lugares e é visto em diferentes lugares. É isso. Obrigado. Exatamente, né, gente? Então, olha lá, o espírito não tem uma forma. O que ele fala assim? Para vós, encarnados, tem. Para nós, não. Quer dizer, às vezes a criatura que é vidente, ele fala, eu vejo um espírito, né, um clarão, uma centelha etérea. Então, eles veem assim, mas para os espíritos, eles não têm forma nenhuma. Os espíritos não observam essa fórmula. Outra coisa interessante que o Léo falou é a respeito de que a parede, a porta, se faz obstáculo para espírito. A gente sabe que não, mas, quer dizer, ele também já afirmou isso, que depende do desenvolvimento, depende da escala em que o espírito está, de ignorância do espírito. Porque o espírito que é ignorante não sabe trabalhar ainda com os fluidos, com a matéria espiritual, ele não, se tiver a porta fechada, ele não consegue entrar. Ele não sabe passar através da porta. E André Luiz falou uma coisa mais interessante ainda, que quando começa a chover, tem espírito que corre da chuva. Né? Vocês acham estranho, é engraçado, mas ele conta um caso que começou a chover lá no nosso lar, né? No livro Nosso Lar, e que os espíritos foram correr para se esconder da chuva e iam entrar em uma casa, né? Quando eles chegaram ao portão da casa, eles estacaram e não conseguiram entrar na casa. Aí saíram correndo para buscar outro abrigo. E André Luiz pergunta para o mentor por quê? Né? Porque naquela casa fazia-se o evangelho no lar. Então, aquela casa tinha proteção, a energia fluídica, a oração no lar. Então, os espíritos, eles não eram nem espíritos maus, mas eram espíritos que estavam vagando, que a energia era mais densa, que podia causar um certo desequilíbrio. Então, eles também têm medo da chuva, eles também sentem frio, sentem fome. Mas nós estamos falando de espírito. Nós estamos falando do espírito, né? O espírito, nós estamos falando de uma forma genérica, espírito. Esse que a gente vê é o corpo do espírito, que é o perispírito, que é o corpo intermediário entre o espírito e o corpo físico. O que mede é o perispírito. O espírito a gente não vê. A gente não vê, é uma chama. É o perispírito, certo? Então, vamos continuar, né, gente? Nós estamos no grupo 4. Grupo 4, Evolução dos Espíritos. O Livro dos Espíritos também, 114 a 131. Quem que é o grupo? Nós lemos sobre progressão dos espíritos. A progressão, ou seja, o progresso, a evolução do espírito, depende dele mesmo. São os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem superior. Deus criou os espíritos simples e ignorantes, deu a cada um uma missão, a fim de esclarecê-los e fazê-los alcançar progressivamente a perfeição, para o conhecimento da verdade e para aproximá-los dele. Os espíritos não permanecerão para sempre nas ordens inferiores, todos se tornarão perfeitos. Eles mudam de ordem lentamente, porque Deus, tão grande, tão bom, tão justo, não bane eternamente seus filhos, e sim dá a eles a chance de progredir também. Depende também dos espíritos apressar seu progresso para a perfeição, segundo o seu desejo
segundo seu desejo e sua submissão à vontade de Deus. Os espíritos não retroagem em sua evolução. À medida que avançam, compreendem o que os distancia da perfeição. Quando o espírito finda uma prova, fica com o conhecimento que não esquece mais. Pode permanecer excepcionário, mas não retroage. Deus não pode isentar os espíritos das provas que devem suportar para se tornarem espíritos puros, porque se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam méritos para desfrutar os benefícios dessa perfeição. Onde estaria aí o merecimento sem a luta? Todos os espíritos passam pela ignorância para alcançar o bem. Os espíritos têm o livre-arbítrio, por isso, um segue o caminho do bem, outro o caminho do mal. Deus não os criou mal, criou simples e ignorante, isto é, com aptidão tanto para o bem quanto para o mal. Aqueles que são maus, assim se tornaram pela sua vontade. Este livre-arbítrio de que falamos se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Daí se dá a tendência a seguir o caminho do bem ou do mal, devido às influências a que cede em virtude de sua livre vontade. É a grande figura da queda do homem e do pecado original. Alguns cedem à tentação, outros resistiram. Os espíritos imperfeitos os provoca para se aproximar deles, para dominá-los, e estes se alegram em fazer um espírito escolher o caminho do mal. Essa influência segue na sua vida de espírito, até que o espírito tenha tanto domínio sobre si mesmo que os maus espíritos desistem de obsediá-lo. Deus permite que os espíritos sigam o caminho do mal, porque a sabedoria de Deus está na liberdade que ele deixa a cada ser de escolher o seu caminho, porque cada um tem o mérito conforme as suas obras. Desde um princípio, há espíritos que seguem o caminho do bem absoluto e outros do mal absoluto. Entretanto, por isso, há degraus distantes da maioria dos espíritos. No entanto, os espíritos que seguiram desde o princípio o caminho do mal poderão alcançar o mesmo grau de superioridade que os outros, mas sempre haverá sempre uma distância entre eles, e as eternidades serão para eles mais longas. Os espíritos que alcançaram o grau supremo de perfeição, depois da passagem pelo mal, não têm menos mérito diante de Deus, porque Deus contempla os transviados de igual maneira e os ama com o mesmo coração. São chamados maus, porque sucumbiram, não eram antes, mas que simples espíritos. Os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais, mas não sabemos de onde vêm. Não sabem de onde vem. É preciso que o livre-arbítrio tenha seu curso, progridem mais ou menos rapidamente em inteligência quanto em moralidade. Depois tem uma parte que anjos e demônios. Os seres chamados anjos, arcanjos e serafins não formam as categorias especiais da natureza diferente das dos outros espíritos. Esses são os espíritos puros, os que acharam nos mais altos graus da escala e se reuniram todas as perfeições. Os anjos percorrem todos os graus da escala, mas, como já dissemos, alguns aceitaram as suas missões sem murmurar e chegaram mais depressa. Outros gastaram o tempo
mais ou menos longo para alcançarem a perfeição. A crença de que admite seres criados perfeitos e superiores é errônea, porque fiquemos sabendo que nosso mundo não existe de toda a eternidade e que já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Depois, a última, que é o 131, o que dizer da palavra demônio? A palavra demônio não implica em ideia de espírito mau, senão na sua significação moderna, porque a palavra grega daimon, da qual se origina, significa gênio, inteligência, se emprega para designar os seres incorpóreos, bons ou maus, sem distinção. Por demônio, segundo a significação da palavra, se entende seres essencialmente malfazejos. Seriam como todas as coisas criadas por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres predispostos ao mal por natureza e condenados por toda eternidade. São obras de Deus. Isso aí, gente. Então, somos criados todos iguaizinhos, simples e ignorantes lá no princípio, e a cada um de nós é dado toda a nossa trajetória, toda a vida, para que a gente possa caminhar, né? E cada um vai caminhar conforme a sua vontade e o seu desejo. Alguns chegarão na frente primeiro, outros mais atrasados, mas todos chegaremos à frente. Que frente é essa? A perfeição. Exatamente tal e qual, fazendo uma analogia com escola, né? Tem gente que entra na escola, vai do começo ao fim direto, é estudioso, estuda, às vezes dá uma caída aqui, levanta ali, mas vai indo, estuda e chega até o fim, vai até a faculdade, consegue se formar e pronto. E tem algumas criaturas que são mais renitentes, ou têm mais dificuldades, ou são mais, não porque foram criados com mais dificuldades, porque escolheram o caminho mais difícil a percorrer, né? Aí ele demora mais para chegar lá no fim, mas chegará também. Isso que é importante a gente dizer. Então, não existe anjo, Deus não fez anjo. Existem os anjos guardiãos, mas todos eles foram criados simples e ignorantes. E todos nós seremos um dia anjos. E seremos mais ainda, seremos deuses. Né? Jesus falou, vós sois deuses, faça brilhar a vossa luz. A gente tem dentro da gente toda a aptidão, toda a semente da divindade. Mas ainda a gente está desenvolvendo isso. Então, quando chegarmos a ser espíritos puros, seremos co-criadores, seremos Cristos, seremos criaturas que vamos ajudar os planetas a se desenvolver, seremos ajudantes de Deus. Hoje a gente ainda está aqui na estrada aprendendo, estamos na escola, né? Isso que é importante a gente entender nessa lição. O grupo 5, Evolução e Destino, eles estudaram Evolução em Dois Mundos, André Luiz, segunda parte, capítulo 18. Bom, ele começa falando, né, que ninguém nasce destinado ao mal. Então, a gente traz com a gente algumas provas, né, pelas quais a gente tem que passar, e cabe a nós passarmos por elas da melhor forma possível. E a gente tem os nossos débitos, né, aquilo que a gente contraiu em outras vidas, e para a gente poder superar tudo isso, a gente tem o livre-arbítrio. E aí alguns conseguem eliminar um pouquinho daqueles impulsos, né, daquelas coisas que a gente tinha em outras vidas. Às vezes é difícil, às vezes a gente não consegue, cai no mesmo erro, mas a gente nunca vai regredir, né? A gente pode ficar estacionado na nossa evolução, mas regredir não. Ele faz até uma correlação com a cadeia, né, aqui no nosso mundo. Então, quem fez uma falta grave vai ficar mais um tempo maior. Mas ali é um lugar justamente para a pessoa melhorar, né? E não para piorar, nós viemos aqui para isso, né? A gente sempre vai
progredir. Né? A gente pode até ficar estacionado, mas não piorar. Né? Diferentemente desse exemplo da cadeia, que aqui a gente sabe que piora bastante. Né? Bom, faz uma pergunta também, que se existe uma relação percentual entre o tempo que a gente fica aqui nesse mundo e o que fica no mundo espiritual, né? Isso, aí ele fala que vai depender das faltas, né? E vai depender da evolução que a gente praticou, que a gente conseguiu aqui nesse tempo que a gente tem de vida aqui. Então, tudo vai depender do nosso progresso aqui na Terra, né? Para a gente ter um tempo maior ou menor lá no mundo espiritual, na esfera superior. Aí também tem uma pergunta bem difícil, o nosso texto foi difícil. Perguntando se a gente consegue identificar algum elo de evolução que existe lá no plano extrafísico, né, e que a gente aqui desconhece. Né? Então, a gente precisou até de uma explicaçãozinha extra nessa questão, né? Porque existem esses elos, essas coisas que a gente ainda não entende, que a gente ainda não sabe explicar, né? Que a gente não consegue realmente entender ainda. Né? E que nossos instrutores espirituais, né, eles vão interferir justamente para a gente conseguir melhorar essa compreensão nossa. É isso? O que mais? Ele tem uma pergunta que fala: dentre todos os animais superiores, abaixo do homem, qual é o detentor de mais dilatadas ideias fragmentos? E aí ele fala que depois de um longo estudo técnico dessa evolução, né, há ideias fragmentos de determinado sentido mais avançadas em certos animais do que em outros. Então, por exemplo, o cão, o macaco, o gato e o elefante, o muar e o cavalo, eles são dotados de uma riqueza mental maior. E é interessante que ele fala assim que é uma pequena introdução ao pensamento contínuo, né? Porque a gente se torna ser humano quando a gente tem esse pensamento contínuo, né? Então, eles estão a caminho. Não é dizer que o cachorrinho que desencarnou hoje lá em casa, amanhã ele vai reencarnar já um ser humano, né? Um bebezinho. A gente sabe que não é assim, que a evolução é longa, mas a gente sabe também que existem animais que têm um instinto muito próximo da inteligência, que às vezes todo mundo, a grande maioria tem bichinho de estimação, e quem tem, às vezes fala, o meu só falta falar, né? Geralmente é assim, a gente se encanta com os bichinhos, e é bem assim mesmo, né? E o que é mais importante a gente fixar aqui, que o espírito ele está em evolução constante, a gente não retrograda. A gente não anda para trás. Quer dizer, eu reencarnei aqui Sílvia, estou aqui hoje como Sílvia, então tudo que eu já adquiri até hoje em conhecimento, em virtudes, é meu, ninguém vai me tirar, eu não tenho mais. Eu posso reencarnar uma existência, às vezes com uma inteligência congelada, vamos dizer assim, porque eu preciso aprender a exercitar a humildade, eu preciso aprender a exercitar a simplicidade. Então, eu venho com uma inteligência bloqueada. De repente, eu venho com aptidão. Um grande músico que na vida ele vem com uma aptidão musical bloqueada para ele aprender a fazer poesia, pintura, ou para ele aprender a trabalhar com as mãos e fazer força mesmo, ver o quanto que é difícil trabalhar fisicamente. Então, às vezes, a gente tem essas capacidades congeladas numa determinada encarnação. Mas a gente existe dentro de nós, existem aquelas aptidões todas que nós conseguimos, nós ainda temos. E algumas crianças, já no berço, elas demonstram essas aptidões. Né? As crianças, às vezes, vêm profundamente inteligentes, essas crianças aí que são superdotadas, né, para matemática, física, música, química, e a gente conhece algumas, né, das histórias, que é justamente isso que eles trouxeram e carregam consigo a memória. E tem pessoas que, às vezes, você julga muito simples, que não sabe nada, mas quando ela desencarna, ela pode ter sido lá no passado um grande sábio.
né? Importante é isso, a gente não vai recuar. Às vezes, por prova, a gente precisa ter limites, certo? Agora, o grupo 6, diferença entre os espíritos e escala espírita. Livro dos Espíritos, item 96 a 100. Bom, para o nosso grupo foi a diferença entre os espíritos e a escala espírita. Os espíritos, eles não são iguais. Eles estão divididos numa escala de ordens sem demarcação, segundo seu grau de evolução. E eles são caracterizados em 3 classes principais. A primeiro é os espíritos puros, que eles já atingiram a perfeição. O segundo são os do bem. O bem é a sua preocupação. Como diz, eles têm o poder de fazer o bem, né? Dentre eles, tem alguns que possuem a ciência, a sabedoria e a bondade. Só que eles ainda têm provas a cumprir. O terceiro são os imperfeitos, que caracteriza pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que lhes retardam o progresso. Alguns deles não fazem nem bem nem mal. Outros se comprazem no mal e sentem-se satisfeitos com isso. Entre eles existem os levianos e os estouvados. Nessa classe, a predominância da matéria. Kardec disse que essas 3 classes foram criadas devido a observações e informações dos espíritos. Isso aí nós já estudamos, né, gente? A escala dos espíritos nós já estudamos, então a gente sabe que é uma escala mais didática e ele foi fruto da observação, da comunicação dos espíritos a respeito da sua linguagem, de todas as suas virtudes. Então, essa é a escala espírita e ela é importante para a gente quando formos lidar com espíritos, quando a gente for conversar, quando a gente for receber a comunicação, para a gente aprender a conhecer esses espíritos. O grupo 7, Espíritos Imperfeitos. Livro dos Espíritos, 101 a 106. Eu fui pega de surpresa que minha colega desistiu, mas vamos lá, né? Bom, os espíritos imperfeitos nem sempre são maus, né? Eles revelam o seu caráter pela linguagem. Eles se dividem em 5 classes. A 10ª classe é dos espíritos impuros. Eles são inclinados ao mal, ligam-se ao homem de caráter fraco e, mesmo utilizando uma linguagem refinada, não a mantém por muito tempo. Então, assim, liga-se àquela pessoa que está com a energia negativa, que deixa eles se aproximarem. Os levianos, a outra classe é dos levianos. Eles são maliciosos, zombeteiros e se utilizam de outras identidades para enganar. Eles são influenciáveis. Então, às vezes a intenção deles nem é a maldade, mas se vem um espírito mau e o influencia, ele acaba praticando mal por conta disso. A outra classe é dos pseudo-sábios. Eles acham que sabem mais do que realmente sabem. É uma mistura de verdade com erros absurdos. Os espíritos neutros, eles nem fazem o bem nem o mal. Eles não se apegam às coisas deste mundo. Acho que é isso. Os batedores e perturbadores. Eles se utilizam para manifestar de coisas materiais, de coisas físicas, né? Eram aqueles barulhos, as mesas, como é que chama? Mesas girantes, né? Aqueles barulhos que nas casas que falavam que era assombração, tal. Então eles se manifestam a partir de manifestações físicas. E, por fim, né, todos os espíritos podem se manifestar fisicamente, mas quando os espíritos superiores verificam que a manifestação de um espírito inferior é útil, eles se utilizam dela. Eu acho que é isso, gente.
os espíritos neutros, eles se apegam mais às coisas da matéria. Então, quer dizer, eles não fazem nem o bem nem o mal. Estando bom para eles, é bom. Se eles estão saciados, se eles estão bem, eles não se interessam se é bom ou se é ruim. O importante é estar ali, né? Agora, o grupo 7, gente, vai falar sobre espíritos bons e espíritos puros. Do Livro dos Espíritos, o item 107 a 113. O 8? É o 8, já. Gente, eu fiquei até confusa. É muito grupo. Como a gente vai falar sobre os bons espíritos, meus colegas vão me ajudar aqui, vão me apoiar, tá? Isso. O apoio moral, assim, é necessário. Boa noite. Bom, nós vamos falar sobre os bons espíritos. É importante catalogá-los principalmente como o quê? Sempre tentam ajudar, sejam eles encarnados ou não, tá certo? Eles não são perfeitos, então eles ainda não entraram na categoria de perfeição, tá? E tem como características predominantes a sabedoria, a bondade e as qualidades morais. Esses bons espíritos são separados basicamente em 4 grupos diferentes. O primeiro grupo, que é chamado de quinta classe no Livro dos Espíritos, os chamados espíritos benevolentes. Tá? Esses espíritos benevolentes têm como característica principal as qualidades morais. No entanto, eles ainda possuem muitos limites intelectuais. Quer dizer, seriam aqueles espíritos que são bons, que sempre tentam ajudar, que sempre pensam no melhor para as pessoas em sua volta, mas ainda tem alguns limites intelectuais. Os espíritos sábios são a 4ª classe. São quase que o inverso dos espíritos benevolentes. Eles são intelectuais, quer dizer, eles têm um intelecto elevado, no entanto, eles ainda utilizam esse intelecto em benefício próprio. Tá? E então, por causa disso, eles ainda têm alguns certos limites morais. Temos também os espíritos de sabedoria, que tem como característica principal a qualidade moral, né, a bondade e tudo mais. No entanto, eles ainda têm alguns pequenos bloqueios intelectuais. E a 2ª classe, chamados de espíritos benevolentes. Espíritos superiores. Esses espíritos superiores têm o que nós chamamos de tríade de qualidades perfeitas, quase. Tanto a sabedoria, como a ciência, como a bondade, são pertinentes nesse espírito, são positivas nesse espírito. Elas sempre andam juntas com ele. Ele tem uma benevolência absurda, um conhecimento do mundo incorpóreo acima da média do que as pessoas normais, encarnadas ou não. E também, quando encarnados, são considerados o que nós chamamos de modelos de perfeição. Então, enquanto encarnados, os espíritos superiores é o máximo que nós podemos chegar. São considerados os modelos superiores. Além desses espíritos bons, nós temos uma classe acima de tudo isso, que são os chamados espíritos puros. Para nós, muitos chamamos eles de arcanjos, anjos, serafins, temos muitos nomes. Eles não são mais encarnados, e eles são seres superiores e são considerados os ministros de Deus, não é isso? Eles não sofrem já mais nenhuma influência da matéria, tá? E importante saber que para você chegar nesse nível de espírito superior, ou mesmo em todos os outros, é necessário transitar por todos esses outras etapas de espíritos benevolentes. Tá certo? Alguma dúvida? Obrigado. É isso aí, muito bem. Isso. Gente, então, nosso estudo do COEM é esse. Geralmente, a gente faz, na grande maioria das unidades teóricas, a gente faz dessa forma. A gente estuda em grupo, depois a gente vem fazer o painel. Uma ou outra unidade, às vezes a gente faz expositiva, né? Mas a maioria é feita assim. Às vezes, da primeira vez, fica meio complexo, que a gente não sabe muito bem, e também nós estamos começando agora, ainda estamos esquentando, mas vai ficando gostoso, e com o tempo a gente vai trocando de grupo, viu, gente?
A gente não fica sempre no mesmo grupo, isso é bom, porque a gente conhece todo mundo, vai ter a chance de conversar e bater papo com todo mundo, certo? Isso é muito interessante. E a semana que vem, nós vamos fazer a primeira prática, unidade prática. Então, é o Antônio que vai trazer para a gente, ele vai fazer relaxamento, o título dela. Então, ele vai fazer uma exposição, meia hora, mais ou menos, não assim, fixo, mas mais ou menos meia hora, e depois a gente vai passar para fazer o relaxamento mesmo, né? Uns 7 minutos, depois a gente abre para a gente conversar um pouquinho. Então, a gente costuma acabar mais cedo, vocês veem que hoje a gente vai acabar 9h30 em pontinho, né? A semana que vem a gente termina um pouquinho mais cedo. Quem depende de carona, de alguém para buscar, de ônibus, de condução, fique sabendo que a gente sai mais cedo um pouquinho, 9, 9h10, né? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, por aí, tá? Porque às vezes a pessoa tem que ficar aí fora esperando, certo? E vamos então encerrar a nossa reunião da noite de hoje, levando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos, os protetores espirituais dessa casa, agradecendo todo o amparo, toda a proteção que tivemos, para que pudéssemos estudar, compreender melhor as lições da noite e que possamos sair daqui carregando no nosso coração esses fluidos positivos que nos trarão serenidade, calma, paciência, força, para continuarmos a nossa trajetória. Seja sempre conosco, Jesus. Que assim seja. Então,